Olá, damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática. Nela, o programa Educação e Território vai dialogar sobre temas fundamentais no âmbito da agenda dos territórios educativos e do enfrentamento à crise climática. E como que a educação ambiental nas cidades pode contribuir para essa justiça climática? Como que essa articulação de ações socioambientais nos territórios fortalece essa luta? E qual que é o papel de um agente socioambiental nesse contexto? Para a gente entender um pouco os desafios e as soluções que são propostas pelas políticas municipais de educação, que são territorializadas pelos agentes socioambientais, a gente vai receber hoje a Gabriela Chabu e a Débora Pontalti, que são do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo. Sejam muito bem-vindas. Eu vou contar um pouco quem elas são, a biografia é tudo. Então, a Gabriela Chabu é gestora pública, graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC, a nossa UFABC, e é coordenadora de Educação Ambiental na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E a Débora é educadora ambiental, bióloga, mestra em cidades inteligentes e sustentáveis e especialista em Educação Socioambiental e Sustentabilidade. Ela também atua na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ela atua na coordenação do programa Carta da Terra em Ação, que forma agentes para a transformação socioambiental da cidade. Muito obrigada, gente, novamente, por estarem aqui com a gente no Territórios Educativos para a Justiça Climática. Antes da gente começar as perguntas, eu vou fazer minha audiodescrição para acessibilidade e vou pedir para que vocês duas façam o mesmo. Então, eu sou uma mulher amarela, de ascendência japonesa, tenho cabelos curtos, roxos, estou usando um lenço preto e laranja, uma blusa cinza, e atrás de mim tem uma parede branca, uma janela com rede e uma roseira triste ali. Por favor. Eu sou a Gabriela Chabu, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos ondulados, brincos grandes pretos e uma blusa azul royal. Bom dia, pessoal. Eu sou a Débora, sou uma mulher com leves traços de uma ascendência indígena que eu tenho a pele morena clara e os cabelos longos, castanho escuro, levemente ondulado. Hoje eles estão soltos. Eu estou vestindo uma blusa de lã bege com listras vinhos e sem nenhum acessório marcante. E atrás de mim tem uma parede branca e um pedacinho de um armário. Maravilha. Então, vamos começar com as perguntas. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é que a gente teve aí no ano passado, em novembro do ano passado, o lançamento do Plano Municipal de Educação Ambiental, PME São Paulo 2024-2034, que convoca, agentes e setores do município para essa cidadania crítica, para a sustentabilidade econômica e a cultura de paz, como formas de enfrentamento desses desafios socioambientais, do município. Gabriela, e depois vou pedir para a Débora comentar. Sendo São Paulo esse município que acaba inspirando políticas públicas, no Brasil, quais são as potências, na opinião de vocês, desse novo plano para essa área de educação e do meio ambiente? Obrigada pela pergunta, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que ter um plano municipal de educação ambiental em si só já é um avanço, no sentido de que é uma concretização da política municipal de educação ambiental. Então, é a gente dizendo quais são as diretrizes para esse campo na cidade de São Paulo para os próximos 10 anos. Então, foi um processo longo, participativo, foram aí 2 anos de construção desse Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, eu acho que ele pode inspirar outras cidades a se debruçarem sobre esse tema também, a investirem esforços em educar para a cidadania ativa, para que as pessoas consigam estar engajadas com as políticas públicas. Então, acho que é esse o verdadeiro diferencial. O Plano Municipal de Educação Ambiental, ele justamente, como você falou, ele convida os diversos setores a dialogarem. Então, eu acho que o que ele pode trazer de muito benéfico para a cidade de São Paulo é a integração entre diversos setores. Então, eu diria a integração entre município, estado e União, a integração entre os diversos setores da prefeitura, A gente tem que pensar que São Paulo é uma cidade enorme, cheia de desafios, e que tem setores que muitas vezes trabalham de forma independente, sem articulação. Então, eu acho que essa integração, essa potencialidade do Plano Municipal de Educação é justamente a potencialidade de integrar
as diversas secretarias, os diversos órgãos públicos, num sentido comum, numa diretriz comum. Acho que também é uma oportunidade de diálogo com os outros setores, né? Então, ele tem aí essa pretensão de não só dar diretrizes para como o poder público vai lidar com esse problema ou com essa questão, que é a educação ambiental, mas também como que a gente vai engajar os outros setores, setor privado, terceiro setor, no processo de elaboração e de implementação dessa política pública. Bom, perfeito. Quer comentar, Débora, fazer um complemento? Sim. Bom, também agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês do Aprendiz do Territórios Educativos. Para mim, a grande inspiração que o Plano de Educação Ambiental da cidade de São Paulo traz, né, parte disso que a Gabi estava falando, que é esse processo de escuta que a construção do PMEA propôs, né? A gente já vinha tentando construir esse PMEA há outros anos, em momentos anteriores, e aí ele sempre barrava nesses processos de escuta que não conseguiam levar a cabo a construção do plano, mas como a Gabi falou, nesses 2 anos anteriores, houve um super esforço, não só de escutar todos os setores da sociedade, né, para além de dentro do poder público, mas ele escutou as 32 subprefeituras, né? A gente fez um processo riquíssimo e muito trabalhoso, como a Gabi disse, de escuta nas 32 subprefeituras, o que nos faz sentir que esse não é um plano de gabinete, sabe? Um plano de técnicos que elaboraram um plano sem ter, de fato, uma relação com a cidade. É um plano que ele traz ecos dos territórios e dos diversos grupos que compõem a nossa cidade. Acho que, para mim, essa é a maior inspiração e uma das maiores potências que o PMEA traz e que ele sirva para outras entidades, outras prefeituras também montarem os seus planos de educação ambiental, se inspirando nesse processo de escuta aqui. É trabalhoso, não só fazer a escuta, mas sistematizar todas essas informações depois, mas constrói um plano que é muito mais rico e conectado com os territórios. Perfeito, não fica aquela coisa só, né, de cima para baixo. Chegamos aqui com um plano, é um plano que realmente foi construído ali por muitas mãos, né, e acho que reflete melhor, né, a realidade da cidade. E falando em realidade da cidade, né, a gente está vendo aí que eventos climáticos mais intensos, mais atípicos, grandes chuvas, onda de calor, seca, tudo isso vai tender a aumentar, né, a frequência, a intensidade e duração. Então, lugares que antes eram seguros, que conseguiam suportar essas situações, agora não conseguem mais. Na opinião de vocês, como que um plano municipal de educação ambiental e as formações também, né, que a Umapaz, que a Secretaria fazem, podem contribuir para que essa cidade esteja mais preparada para esses desafios da crise climática também? Acho que esse plano traz essa perspectiva da integração, e eu acho que essa atuação integrada é importante na perspectiva do poder público, mas eu diria que esse plano pode ajudar mais no enfrentamento das consequências, né, dos eventos climáticos, é porque ele tem essa pretensão de trazer as pessoas para entenderem que elas são parte do problema e da solução. Né, eu acho que mudança climática pode ser um tema muito abstrato, né, e de difícil diálogo com o cidadão médio, com a população da cidade de São Paulo, e eu acho que no momento em que as pessoas se enxergam como parte do problema e parte da solução para esse problema, eu acho que é um momento que esse plano tem condições de contribuir para que a gente esteja mais preparado para enfrentar a crise climática. Porque é só com o engajamento de todas as pessoas que a gente vai conseguir, de fato, enfrentar melhor ou passar melhor por esses eventos intensos e atípicos, como essas grandes chuvas, ondas de calor, que têm aumentado cada vez mais na cidade de São Paulo. Para mim, o PMEA, ele aponta essas diretrizes importantes para fortalecer uma cidadania ambiental e para promover mudanças estruturais na cidade, né? Ele aponta essas diretrizes. Mas aí, trazendo um pouquinho da Umapaz, né, essa Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz, eu acho que é aqui, nas formações da Umapaz, que essas diretrizes ganham
ganham corpo, ganham existência, digamos assim. Porque, como a Gabi estava falando, quando as pessoas, os territórios, as experiências reais, elas se encontram para dialogar. E, como a Gabi estava falando, quando a gente sensibiliza o cidadão para as questões socioambientais, a gente aumenta o número de pessoas que estão capazes ou que são sensibilizadas a reconhecer as desigualdades que a gente tem na cidade e em como esses eventos extremos eles vão atingir cada uma dessas pessoas. E quanto mais pessoas sensibilizadas, engajadas e capazes de reconhecer essas desigualdades, elas vão propor soluções e vão mobilizar suas redes locais em prol de respostas ao desequilíbrio que a gente vive, né? Então, aqui nas formações da Uma Paz, a gente contribui para que São Paulo não se torne só mais resiliente, mas também que se torne uma cidade, ou a gente almeja que se torne uma cidade mais justa diante da crise climática que a gente já está enfrentando. Perfeito. E, Débora, explica um pouco para a gente, por favor, o que é Uma Paz, né, e o que seria essas formações, em específico a formação de agentes socioambientais urbanos, que eu, antes de começar a trabalhar com esse tema, de estar aqui no Educação e Território, eu não conhecia esse termo, e é super legal trazer também para o nosso público, por gentileza. Beleza. Para não dominar aqui, porque quando começa a falar da formação de agentes socioambientais urbanos, eu posso passar horas falando. Eu vou focar na formação de agentes socioambientais do programa Carta da Terra em Ação e vou deixar para a Gabi explicar melhor a coordenação de educação ambiental e a Universidade Livre Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz, porque ela é a nossa coordenadora e eu vou estar super bem representada nas palavras dela. Então, o programa Carta da Terra em Ação é um dos programas da Uma Paz, e aqui no Carta a gente compreende que a educação ambiental ela é uma experiência vivida, né? É uma experiência construída coletivamente. E a partir da formação de agentes socioambientais urbanos, a gente procura criar espaços de escuta, de partilha e de ação, né? Não só de reflexão, e que isso aconteça e traga os mais variados territórios da cidade. Quem se forma no programa Carta da Terra em Ação, né, quem passa por essa formação de agentes socioambientais urbanos, eles se auto-intitularam carteiros e carteiras. Então, eu muitas vezes vou falar os carteiros, né, daqui da Uma Paz, tal, porque eles trazem para si essa responsabilidade de ser os mensageiros da Carta da Terra, que é um documento acolhido pela Unesco em 2000, que traz valores para que a gente tenha uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica. E aí, cada carteira, né, cada agente socioambiental urbano parte da realidade local, com todas as suas potencialidades, com todas as suas carências, com todos os seus conflitos, então traz a experiência real do seu território, e eles planejam, eles desenvolvem ações que conectam o cuidado com o território e a transformação social. O Carta já existe desde 2009, e ao longo dos anos a gente viu a educação ambiental se desdobrar nas ações desses carteiros, em hortas comunitárias, em mutirões de recuperação de praças, em revitalização de escadões, em rodas de conversa sobre racismo, sobre machismo, em movimentos que fortalecem os parques urbanos ou áreas verdes, principalmente em regiões mais afastadas, fora do centro expandido, ou ainda a gente viu essas ações se desdobrarem em projetos de educação socioambiental com crianças, com idosos, com juventudes periféricas, enfim, diversas ações sendo traduzidas à educação ambiental de acordo com o que o território ali naquele ambiente, naquele lugar está pedindo, né? Num processo de escuta das pessoas e do território daquele local. E as ações desenvolvidas por esses carteiros, né, por esses agentes socioambientais urbanos, elas são sempre muito diversas, mas elas têm um ponto em comum, que elas partem necessariamente do que o território pede, né? E do que os participantes daquela turma conseguem construir juntos naquele momento. Por mais que o território peça algumas coisas que a gente não tem nessa rede de carteiros e carteiras que a gente tem pela cidade,
os saberes disponíveis naquele momento, o que a gente consegue fazer juntos e juntas agora, neste momento. Eu acho que é assim que a formação de agentes socioambientais urbanos, ela meio que se estrutura, então acontecem aulas teóricas durante a semana, e aos finais de semana a gente visita espaços coletivos, movimentos que estão transformando a cidade, para inspirar esses novos agentes socioambientais nas diferentes formas de atuar no território. Falar um pouquinho mais sobre a Alma Paz, né? A Alma Paz, ela tem 19 anos, ela é, ao mesmo tempo, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, ou seja, esse equipamento público que fomenta, né, promove a educação ambiental na cidade de São Paulo, mas ela também é a coordenação de educação ambiental, que é uma das 8 coordenações da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Então, como coordenação, ela tem esse papel de zelar aí pela implementação do Plano Municipal de Educação Ambiental e dar diretrizes por diversos setores no processo de integração das políticas públicas no tema de educação ambiental, dos diversos setores para a promoção da educação ambiental. Então, ela tem esse duplo papel aí. Então, a unidade mais conhecida da Alma Paz é a Alma Paz no Parque Ibirapuera, no Portão 7A, mas a gente também tem unidades da Alma Paz em outros lugares da cidade, né? Então, a gente hoje já tem um centro de educação ambiental no Parque Previdência, então, a Alma Paz Previdência. A gente já tem a Escola de Agroecologia em Parelheiros, na zona sul da cidade. A gente tem um planetário lá no Parque do Carmo, na zona leste, e, recentemente, um planetário no Céu Parelheiros. Então, esses são os equipamentos que a gente tem hoje na rede de equipamentos da educação ambiental da cidade de São Paulo, mas a gente está no processo de expansão. A gente tem previsão de ter um centro de educação ambiental dentro do Parque do Carmo, na Zona Leste, então é uma Paz Carmo. A gente vai ter um centro de educação ambiental no Parque da Luz, no centro da cidade, uma Paz lá no Parque do Bispo, na Zona Norte, e mais no futuro ainda no Morro do Cruzeiro, que também é Zona Leste, num parque que chama Pico do Votussununga. Então, a gente está nesse esforço de expansão aí das unidades da Alma Paz para justamente levar a educação ambiental para mais perto das pessoas. A gente sabe que a cidade de São Paulo, com o tamanho que ela tem e com a diversidade que ela tem, precisa de equipamentos de educação ambiental que estejam mais próximos das pessoas. Muito legal. E já passaram mais de 1.000 pessoas, né, nesses cursos de agentes socioambientais urbanos. E eu queria perguntar para... E é gratuito, gente. Esses cursos todas as formações são gratuitas, né, gente? Né, meninas? Até onde eu sei. E estão abertos a qualquer um. Você não precisa ter estudado gestão ambiental ou ser biólogo, nada disso. Eu, jornalista, outras pessoas de outras formações podem acessar e participar, né? E eu ia perguntar para vocês o que muda num território, num bairro, quando o seu vizinho, a pessoa que mora perto da sua casa, a pessoa que trabalha ali na vendinha, fez um curso como esse, né? Ativou ali essa cidadania, essa sustentabilidade. Qual que é a potência que ela traz para o território? Eu acho que o que muda são as relações. Só antes de falar isso, deixa eu voltar nisso que você falou, que acho que a gente esqueceu de falar. Os cursos da Alma Paz, talvez não tenham ficado tão claros, são cursos abertos. A Alma Paz é uma universidade aberta, então não é como uma universidade formal, reconhecida pelo MEC, no sentido de cursos de graduação, onde você precisa ter terminado determinada escolarização para poder conseguir acessar. São cursos abertos a toda a população, gratuitos, e basta você se inscrever, digita aí num mecanismo de busca Alma Paz, e logo o primeiro link já vai ser a nossa programação lá. A gente tem já uma programação até dezembro, mas que ela daqui para lá só se intensifica. A gente tem meses que chega a ter mais de 60, 80 atividades por mês. Agora, voltando para a sua pergunta, o que muda quando você tem agentes socioambientais, pessoas engajadas no território? O que eu acho que muda são as relações. A presença de um agente socioambiental
a gente gostaria, né, que a gente acredita que a presença de um agente socioambiental pode mudar a escuta desse território, pode mudar as relações de confiança e pode promover uma mobilização social. Eu acho que quando você tem agentes, pessoas engajadas no território, passa a existir ali alguém que conecta pessoas, políticas públicas e os desafios locais que o território já apresenta, fazendo com que aquele espaço, que aquele lugar, aquele território se perceba como parte ativa da transformação, né? Como a Gabi falou lá no comecinho. E eu acho que o que a Umapaz, a Secretaria do Verde, a Prefeitura da cidade de São Paulo, né, e o Carta da Terra em Ação, o que a gente busca é formar agentes socioambientais urbanos, né, formar cidadãos, basicamente, que cultivem vínculos e fomentem uma mudança que seja de dentro para fora, né, uma mudança que parta do território e se expanda, conectando com mudanças em outros territórios, muito motivada pela escuta e pela ação territorial. Com a expansão dos centros de educação ambiental, a gente espera que ter um agente socioambiental no território seja também essa pessoa que ocupe esse espaço, esse equipamento público, que engaje a comunidade a conhecer esse espaço. Então, eu quero muito que, com essa expansão dos nossos equipamentos, a gente consiga realmente tornar esses espaços convidativos, para que esses agentes que são multiplicadores no território consigam mobilizar as discussões, mobilizar a população para exercer a sua cidadania naquele território. Maravilha. E vocês já comentaram um pouco, né? Mas eu queria perguntar sobre exemplos concretos, né? De egressos do curso, pessoas que tenham passado por essas formações, que sejam, né, carteiros, agentes socioambientais urbanos. Que tipo de projeto que eles desenvolvem? Débora, você falou um pouco, né, de hortas urbanas. O que você lembra, assim, o que você pode trazer de bacana, de projetos que tenham te marcado ao longo desses anos? Nossa, são muitos projetos, a gente já teve muitas escolas e unidades básicas de saúde desenvolvendo hortas ou adotando praças, muitos mesmos. A gente já teve diversos coletivos de moradores que se formaram, então um agente socioambiental que tem uma motivação, que tem um olhar para o território e que consegue agregar as demandas ali da rua, do bairro, enfim, do quarteirão, e formar associações de moradores para pensar numa vizinhança mais segura, por exemplo, né? Então, saindo um pouco aí do mundo das hortas e do cuidado de áreas verdes propriamente dito, né? Pensando segurança, isso também é educação ambiental, pensar uma vizinhança mais segura. A gente já teve agentes socioambientais que saíram descobrindo os rios e outros corpos d'água presentes no seu território e chamando a população para olhar o que tem atrás daquele muro, o que tem naquela área que, numa mata, assim, que ainda está, né, aí mais nas áreas periféricas, que tem um corpo d'água ali. A gente já viu muitos agentes socioambientais urbanos que foram ocupar os espaços formais da política, então foram ser conselheiros de meio ambiente, foram ser conselheiros na unidade básica de saúde, foram ser conselheiros nos mais diversos conselhos que existem na cidade de São Paulo, pensando em ocupar esses espaços formais da política, e acho que isso é muito importante, né? Foi até parte da minha dissertação de mestrado, é entender que essas ações, elas não são necessariamente apartadas do poder público, mas com ou não o poder público. Então, tem ações que são desenvolvidas dentro de casa, até de você mudar a sua postura. Se você passou a olhar para a questão socioambiental, isso já pode ser considerada uma ação primeira, né? Se as pessoas que se matriculam na formação de agentes socioambientais urbanos, elas são muito diversas. A gente busca que elas sejam representativas da diversidade de pessoas que tenham na cidade de São Paulo.
Então, a gente tem numa mesma turma pessoas que são super engajadas, pessoas que já têm uma trajetória na área, estudo na área, mestrado, doutorado, mas também tem a dona de casa, o comerciante, uma pessoa que nunca olhou para isso, porque a gente entende que é dessa multiplicidade de saberes que novas soluções ainda não pensadas podem surgir. Até uma turma que eles acharam que eles precisavam ocupar, de fato, esses lugares formais da política, né, da decisão, e numa turma eles escolheram uma pessoa da turma para se candidatar a um cargo de vereança, não a ser candidato a vereador. Não necessariamente a pessoa ganhou, é dessa turma específica que eu estou falando, não ganhou, mas só o processo de entender como funciona a política partidária, se filiar a um partido, entender o mecanismo, isso tudo traz um ganho de conhecimento absurdo. Mas a gente também tem pessoas que se formam aqui no Carta e acabam saindo da cidade de São Paulo, então a gente tem uma carteira, eu acredito que ela não esteja mais com mandato vigente, mas ela foi eleita vereadora numa cidade no interior de Goiás. Então, desde hortas em escolas, em UBS, em adoção de praças, até essas outras ações muito maiores que trabalham em consonância com a política formal, né, com a estrutura formal do Estado. O que, para mim, eu acho que une todas essas ações, independente de qualquer que seja a temática que a ação está estruturada, é o desejo de transformar a partir da realidade, a partir do que se vive no território. Eu acho que é isso que une todas essas ações, por mais diversas que elas sejam. Muito legal ver essa diversidade, né? Ver essa multiplicidade de ações. Você falou de UBSs. Quando a gente pensa assim no senso comum em educação ambiental, a gente pensa na escola, na aula de ciências, mas é algo que hoje, né? Que se fala hoje, educação ambiental e climática, inclusive, está em outro patamar e convoca ali para uma coisa mais intersetorial, né? Outras áreas, na verdade, todo mundo tentando colaborar, ajudar. Você quer fazer algum complemento, Gabriela? Senão, vou para a próxima. Não, eu ia só comentar, você falou agora da UBS, eu ia só comentar que a Prefeitura de São Paulo tem um programa, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que nasceu na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, na Amapaz, e que hoje é um programa consolidado da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que conta com agentes de promoção ambiental, em diversas UBSs, né? São Paulo tem mais de 500 UBSs, eles estão presentes em mais de 350 das unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, e eles são agentes contratados para pensar justamente esse trabalho com a população, de engajamento, de desenvolver projetos, para justamente trabalhar a questão ambiental, né? Nessa compreensão de que a questão ambiental ela está altamente conectada com a questão da saúde. E eles fazem um trabalho muito bacana, e a gente faz um trabalho de formação desses agentes do PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, do Amapaz, forma os agentes de promoção ambiental para que eles estejam em condições plenas de engajar a população com esses projetos. Então, você falando das UBSs, eu lembrei desse trabalho da Secretaria de Saúde, mas que envolve a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e que eu achei que valia a pena destacar. Não, com certeza. É o que a gente fala, né, às vezes, de intersetorialidade, que é um palavrão assim, mas é isso, gente, né? Quer falar, Débora? Desculpa. Não, foi só tossir mesmo. É isso, gente. Tá super frio e seco aqui em São Paulo. Tá uma belezinha o clima, o tempo. E vocês estavam falando um pouco, né, dos diferentes projetos, soluções, iniciativas que acabam nascendo dessas formações, né? Quais soluções de mitigação ou de adaptação para os territórios, na adaptação à crise climática, que surgem a partir desses agentes ambientais e que podem incidir sobre as políticas públicas, né? Ter uma interface ali com também o que o governo municipal, estadual, federal faz. Vou começar, depois eu passo para a Gabi. Eu acho que antes de falar quais soluções de mitigação, adaptação a gente tem, talvez seja melhor pensar ou começar falando por como que essas soluções
como que essas ações desenvolvidas pelos carteiros, por agentes socioambientais, pelo cidadão, elas podem incidir em políticas públicas. E eu acho que é pela capilaridade, né? Como a gente procura ter agentes socioambientais, cidadãos sensíveis à questão socioambiental, à emergência climática, em todos os territórios da cidade, esse pensamento crítico, ele adquire potência para incidir nas políticas públicas, né? Pela capilaridade. Muitas vezes a gente estava aqui, eu estava citando alguns exemplos, né? A gente pode achar que essas ações são muito pequenas, que são muito pontuais, como uma horta numa área de risco, ou uma rede de compostagem comunitária, ou campanhas de arborização urbana, como estão acontecendo agora, soluções baseadas na natureza que pensem o manejo de águas das chuvas, como os jardins de chuva, por exemplo. Elas podem parecer muito pontuais e pequenas, se você olhar a escala da cidade de São Paulo, né, olhando o tamanho da cidade de São Paulo, mas elas começam a revelar os caminhos possíveis para que as políticas públicas sejam mais justas e eficazes nessa luta contra as mudanças do clima. Eu acho que essas ações de zeladoria urbana, né, de articulação de unidades básicas de saúde, de articulação de equipamentos da assistência social, por exemplo, articulação de escolas públicas, elas promovem uma conexão entre o cuidado cotidiano ali no micro e essas estruturas maiores, essas estruturas estatais maiores, né? E aí, voltando um pouquinho no como, né? Eu acho que essas soluções apresentadas pelos agentes socioambientais urbanos, por pessoas, por cidadãos sensibilizados para a causa, elas formam uma inteligência coletiva distribuída, que vai ajudar o poder público a enxergar possíveis soluções e são soluções que nascem da vida real e não apenas de planos de gabinete, por exemplo. Hoje a gente vê vários jardins de chuva pipocando pela cidade, muitas ações do poder público, das subprefeituras, introduzindo jardins de chuva na cidade, nos canteiros das grandes avenidas. E se a gente for pensar, muitas dessas soluções, elas começaram em coletivos de bairro, né, em coletivos que olharam para isso como uma solução viável ali no território, então ela ganha essa inteligência coletiva que vai subindo e aí, então, pode incidir nas políticas públicas. Eu acho que seria mais ou menos o qual e o como seria mais ou menos por aí. Entendi. Antes de passar a palavra para a Gabriela, eu vou pedir só para você explicar o que é jardim de chuva e o que são soluções baseadas na natureza. Não precisa ser uma explicação muito comprida, mas só porque são termos que às vezes muita gente pode não conhecer. Soluções baseadas na natureza foi o nome que a academia achou para fazer o que os nossos ancestrais já faziam e para fazer aquilo que a cidade já era antes da gente impermeabilizar tanto, antes da gente modificar tanto o território sem pensar que a natureza existe. Os jardins de chuva, por exemplo, implementar jardins em áreas onde normalmente você tem uma baixada e a água normalmente já ia escoar para lá, a água já ia empoçar ali, então por que não abrir o concreto, plantar um jardim com plantas que promovam a absorção da água, para que essa água infiltre com maior tempo, para que ela encontre um lugar onde ela não vai causar prejuízos. Acho que, sem entrar muito na parte técnica, essas seriam duas definições do que são soluções baseadas na natureza e o que é, por exemplo, um jardim de chuva. Eu amei a definição de solução baseada na natureza. Eu acho que justamente porque eu recebi a solução baseada na natureza, o conceito da academia, eu acho que eu nunca tinha definido ela assim. Eu vou adotar daqui para frente, eu só vou falar isso. Que é um jeito que a academia usou para definir soluções que já estavam aí ancestrais antes mesmo da gente ocupar as cidades da forma como a gente ocupa hoje. Eu achei perfeita. Eu também adorei. Vou atualizar o verbete de soluções baseadas na natureza que a gente tem na Educação e Território e incluir, porque ficou muito bacana mesmo. Acho que ajuda, fica mais simples, né? Porque fica um nomezão,
A gente fica achando que é uma coisa de outro mundo, mas é só o que a nossa avó, enfim, e as bisavós já faziam antes. Te agradeço, Débora, por trazer essa definição aqui para nossa live e para a nossa formação, né? Mas eu interrompi a Gabriela, eu acho. Não, eu só estava realmente elogiando a definição. Então, não legal, nada. gente. Perfeito. E para a gente já ir aqui, né, encerrando, eu ia perguntar para vocês, porque o título aqui da nossa gravação, da nossa série de lives é Territórios Educativos e Justiça Climática. O que todos esses pontos que a gente trouxe aqui sobre os agentes socioambientais urbanos, sobre as ações de educação ambiental e climática, como que isso, na opinião de vocês, contribui para essa justiça climática, para que a gente some aqui nessa luta? Eu acho que toda essa discussão contribui quando a gente discute, reflete a situação de que a gente tem muitas desigualdades na cidade, a gente tem muitas desigualdades no território, e de que esses eventos climáticos, eles atingem as pessoas de formas diferentes. Então, a gente conseguir transmitir isso para as pessoas, conseguir fazer com que elas reflitam sobre isso, entendam como elas são impactadas de formas diferentes, eu acho que isso contribui muito para a discussão. Né, eu acho que o trabalho da Uma Paz é um trabalho de engajamento da população para a cidadania, e eu acho que esse é o jeito que a Uma Paz tem de discutir a justiça climática, garantindo, dando espaço não só para que as pessoas que são impactadas pelos eventos climáticos sejam pacientes no processo, mas que elas sejam agentes no processo de transformação da cidade. Eu reforço o que a Gabi está trazendo, né? Quando a gente sensibiliza a população, quando a gente forma agentes nos territórios periféricos, que são justamente os mais vulneráveis, a gente fortalece uma política pública, a gente fortalece que a resposta para essas desigualdades elas venham de dentro para fora, né, para que elas sejam protagonizadas por aqueles que mais sentem os efeitos das desigualdades e eles sejam esses agentes da transformação. E aí eu acho que essas ações, elas se traduzem de muitas formas, como a gente conversou aqui um pouquinho, no cuidado com a água, no cuidado com uma alimentação, no cuidado com os resíduos, no microclima urbano, pensando em soluções baseadas na natureza, mas elas também se refletem em ações que cuidam das relações humanas, né? Eu acho que o agente socioambiental, ele vira uma referência no território, capaz de tecer redes, de propor soluções que são justas, porque elas partem da escuta coletiva e da valorização dos saberes locais. Eu acho que é assim que a gente pode contribuir para uma justiça climática. Maravilha. Eu agradeço a aula aqui que a gente teve hoje sobre esse assunto com vocês duas. Agradeço muito a disponibilidade, o tempo e as informações que vocês trouxeram. Queria só perguntar se tem alguma colocação final, algo que eu não tenha perguntado que vocês acham importante destacar. Eu só quero convidar todas as pessoas que estão nos escutando a virem conhecer a Uma Paz presencialmente nos nossos espaços, então no Parque Ibirapuera, no Parque Previdência, no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, lá na Zona Sul, no Parque do Carmo, no Planetário. Então, conhecer esses espaços, ocupar esses espaços, porque eles são espaços públicos pensados para vocês. Então, realmente, eu só queria deixar esse convite para quem não conhece, e para quem não tem a oportunidade de estar presencialmente com a gente, também procurar a nossa programação, a gente tem atividades online, então, de repente, você pode acessar a gente desse jeito também. É isso aí, eu reforço o convite que a Gabi fez, venham conhecer a Uma Paz nos seus mais variados espaços descentralizados e demandem, a gente gosta de trabalhar. Talvez eu fale por mim agora. A gente gosta de trabalhar sobre essas provocações que a população nos faz. E acho que isso nos move a pensar caminhos possíveis e achar possibilidades em caminhos onde a gente não enxerga muita saída, pensando desses territórios. Acho que demandem da Uma Paz, demandem
da Secretaria do Verde, demandem da Prefeitura de São Paulo, para que a gente tenha mais soluções pensando em justiça climática e responsabilidade socioambiental. Obrigada, pessoal. É isso, realmente é um trabalho, uma responsabilidade, uma tarefa, uma obrigação, todos nós que estamos aqui vivendo nesse planeta, para que continue existindo, inclusive, condições para a gente ficar por aqui, né? Queria agradecer vocês, gente, novamente, e é isso, pessoal, a gente continua falando sobre territórios educativos, sobre justiça climática, sobre todos esses assuntos importantíssimos aqui no Territórios Educativos para a Justiça Climática e no site do Educação em Território, e também acessem o site da Amapaz, conheçam as iniciativas. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.